Olá, Dani Moures, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Eu gostaria de apresentar para vocês o professor Winston Zumaeta. Eu estou muito feliz de estar gravando esse vídeo, porque já faz um tempinho que a gente vem combinando de fazer essa entrevista, mas sempre na correria nunca deu tempo. E agora, graças a Deus, deu tudo certo. Então já deixa muito like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos lá. Professor, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, por favor. Bom, meu nome é Winston Zumaeta, eu sou licenciado em matemática, fui formado em 2008, sou engenheiro civil, também me formei no mesmo ano, só que no mês de agosto. Aí logo em seguida eu fui para São Paulo, para o interior de São Paulo, na cidade de São Carlos, eu fiz mestrado em engenharia de estruturas e depois, na sequência, eu fiz o doutorado. E atualmente eu sou professor na Universidade Federal do Amazonas. Show, muito obrigada. Então, pessoal, vamos lá, sejam todos bem-vindos, como eu já falei. E agora nós vamos falar sobre o mestrado e doutorado do professor, né? Aqui nesse canal a gente sempre está falando sobre estudos, então o tema do nosso vídeo hoje é esse. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Como foi, assim, a partir de quando, não precisa ser uma data exata, não precisa ser um fato pontual, mas a partir de que momento você decidiu que você queria fazer um mestrado? Bom, pelo que eu me lembro, foi na época que eu estava já quase chegando ao final do curso e alguns professores, o qual ministravam disciplinas que eu tinha ido bem nas disciplinas, falaram que eu tinha perfil para fazer mestrado. Né? E alguns deles fizeram já também no local que eu fiz, que foi na Escola de Direito de São Carlos, e um outro fez também no Rio de Janeiro, foi na COP, que é o FRJ. Então eles colocaram colocar essa ideia na minha cabeça, né? E como eu sei que o mestrado é bom para quem quer seguir a carreira acadêmica, e eu sempre quis ser professor. Desde da sexta série do colégio, quando eu comecei a dar aula de reforço para meus colegas, que geralmente era matemática, eu percebi que eu gostava muito disso. E sempre algum colega vinha e falava, pô, aprendi mais com a aula do professor Winston do que do professor da disciplina. Então isso, como a gente era novo na época, a gente acaba ficando empolgado, né? E eu acabei gostando de fazer isso. Então eu percebi que o que eu queria fazer para minha vida profissional era ser professor. Só que naquela época, eu queria ser professor de matemática, né? Porque era o que eu mais gostava na época do colégio. Como eu falei, desde a sexta série até o ensino médio, eu sempre me destaquei em matemática. Então eu quis fazer esse curso. Só que na época que eu fui fazer vestibular, eu fiz, primeiro eu fiz para o PSC, né? Não sei se você lembra do PSC, eu fiz para engenharia civil, e depois eu fiz o macro, né? Que era o vestibular da UFAM na época, eu fiz para matemática. Eu consegui fazer os dois no ingresso naquela época, e aí eu fiz na hora que eu fui entrar no curso, eu tive que optar. Falaram que eu não poderia fazer os dois cursos ao mesmo tempo. Aí eu perguntei, mas existe alguma possibilidade? Isso foi em 2004. Aí eles falaram, a única possibilidade de você fazer os dois cursos juntos era fazer o curso primeiro e depois no ano seguinte fazer vestibular de novo para poder entrar no outro curso. Né? Naquela época podia. Então eu fiz isso. Eu cursei engenharia civil 1 ano e no final do ano eu fiz o vestibular, aí eu passei em matemática. Aí foi quando eu comecei os dois cursos em paralelo. Se eu não me engano, em 2009, eu me formei em 2008. Em 2009, saiu uma lei que uma pessoa não pode ocupar 2 vagas em uma universidade pública. Então, eu acho que eu fui um dos últimos, né? Que eu me formei em 2008, que eu consegui fazer isso. Então, eu comentei isso porque era o que eu queria fazer, né? Eu queria fazer matemática para ser professor. Só que o destino acabou me levando para engenharia civil. E hoje eu sou professor na área de estruturas do curso de engenharia civil. Legal. Na época que eu fiz o vestibular, eu passei para matemática pelo Enem e para engenharia civil pelo PSC. Aí minha mãe perguntou, não dá para fazer os dois? A gente tentou, mas não, é proibido. 2014, 2015. Então eu não podia mesmo. Aí eu não pude seguir a mesma carreira. O bom da época que eu fiz é que eu tinha 2 números de matrícula, na época que eu podia, né? Então podia pegar o dobro de livros na biblioteca, então tinha esses benefícios de ter 2 matrículas. Justo, né? Fazer 2 cursos vai ter que estudar dobrado. Alguns colegas ficavam falando, pô, eu queria ter feito também, mas não pode. Aí isso foi no mestrado em 2009 já, quando eu comecei. E alguns falavam, pô, eu queria ter feito, mas eu soube que não pode.
Aí a gente descobriu que foi nesse ano que não podia mais. Entendi. Mas assim, por um lado é bom, por outro não. O lado que eu acho que eles defendem é que precisa abrir mais vagas para mais pessoas, né? Mas seria uma coisa bem legal, acho que muita gente faria. Não sei se muita gente conseguiria concluir os dois juntos, se eu der certinho, porque matemática é 4 anos, né? Mas o meu esquema, confesso que algumas vezes eu pensei em desistir de matemática, porque tem um foco um pouco diferente. O curso às vezes acaba sendo um pouco mais difícil que o de engenharia civil, para mim, né? Porque o de engenharia civil é mais aplicado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Na engenharia civil a gente tem calcule o valor de x. Na matemática não, era prove que isso é igual a isso. Então é um outro foco, né? É um foco mais teórico. Então na engenharia civil eu via as aplicações e na matemática eu via as demonstrações, basicamente é isso. Logicamente que tem cálculo também, né? Mas o foco principal nas disciplinas que eu fazia era esse. E eu chegava 8 horas da manhã para a engenharia civil, às vezes para fazer, 8 horas da manhã para fazer matemática, porque naquela época era matutino, e o engenharia civil era vespertino. Não é como é hoje, né, que é de manhã e de tarde, era só à tarde. Então eu fazia isso. Só que teve uma época que, se eu quisesse me formar, para não ficar um período fazendo só uma disciplina, eu tive que adiantar algumas disciplinas e só tinha horário à noite. Então teve uma época que eu chegava 8 horas da manhã e saía 10 horas da noite. Meu Deus. Então foi um pouco cansativo. Quando eu já estava de 8 da manhã até 7 da noite, que terminava uma disciplina, e outra começava 8 da noite, andando, uma era na FT, né, e depois eu ia até o minicampus. Quando eu chegava lá, às vezes eu ficava pensando, será que eu vou conseguir terminar isso? Porque essa disciplina que era de noite, era uma disciplina bem complicada para mim, porque era uma disciplina bem teórica mesmo. E às vezes eu estava cansado já de passar o dia inteiro estudando, mas eu falava, não, se eu cheguei até aqui, eu vou terminar isso. Foi bem puxado, então. Ainda mais que não era ali do lado, né? Era lá no minicampus. Eu ia de carro, né? Eu tinha essa sorte de ir de carro. Então, assim que terminava a aula no FT, eu ia pro minicampus. Tá. Legal. Então, já aproveitando o gancho, a gente falou um pouco do tempo de duração, né, da faculdade. Quanto tempo durou o mestrado e o doutorado? E como que foi, assim, na hora de decidir, eu vou para essa instituição aqui? Bom, vou começar pela instituição. Eu fiz a inscrição na época para a Escola de Engenharia de São Carlos, que é da USP, né, que fica no interior de São Paulo, na cidade de São Carlos. Eu escolhi essa instituição pela recomendação dos meus professores, que tinham vários lá no departamento que tinham feito o mestrado lá. E na época ela era tida como a melhor do país, que era o conceito 7, né, da CAPES. Então isso foi um fator que me empolgou para tentar a inscrição nessa instituição. Eu ficava muito preocupado, será que eu vou conseguir uma vaga? A gente sempre fica com esse receio, né? Porque eu não tinha feito iniciação científica. Eu lembro que na época era uma coisa que era um diferencial, né? E por que eu não tinha feito? Porque eu decidi fazer 2 cursos em paralelo, engenharia civil e matemática. Então meu tempo era praticamente para cursar essas 2 disciplinas. Eu não fiz publicação de artigo, que conta muito para o mestrado também. Então muita coisa que contava para o mestrado eu não fiz pelo fato de fazer os 2 cursos. Então acabou que isso me prejudicou um ponto nesse ponto, né? Então aí eu fiz a inscrição para a Escola de São Carlos, tentei. Com receio de não passar lá, eu fiz uma outra que era na COP, que é da UFRJ. Eu escolhi essa também pelo fato de um professor lá da universidade também ter feito o doutorado lá. Então eu fiz a inscrição nas 2 e recebi a notícia que eu tinha sido aprovado primeiro na COP, né? Eu tinha recebido uma bolsa. E eu fiquei aguardando o resultado de São Carlos, né? Que sempre eu escutava que São Carlos, como é uma cidade interior, alguns colegas já tinham me dado essa recomendação, que lá o custo de vida é mais barato, porque tem alimentação, principalmente aluguel, né? Que a gente tem moradia lá, então o aluguel é mais barato do que no Rio de Janeiro, que é uma capital. Até porque também o Rio de Janeiro, pelo fato de ser a capital, tem muitas distrações também, né? Então lá no interior em São Carlos não tinha tantas distrações assim, então a gente até brincava que para poder esquecer o que estava acontecendo era melhor estudar, né, para passar o tempo. Então, e realmente lá o aluguel não é muito caro, na minha época, né, não foi muito caro, então a bolsa que eu recebi eu consegui me virar bem. Então, para dizer qual que eu optei, como eu tive aprovação lá na COP, e depois eu recebi a aprovação que foi aprovada em São Carlos. Eu acabei optando para ir para São Carlos, que é a USP, né?
Tanto que a universidade que eu mais conhecia também era a USP, né? A gente sempre vê na televisão um médico sendo entrevistado, um profissional. Então eu tinha mais conhecimento da existência da USP. A COP eu acabei conhecendo naquela época que eu fiz as inscrições. Aí eu recebi um e-mail da COP pedindo, já que eu não tinha escolhido a instituição, eu tive que abrir mão da bolsa que eu tinha recebido lá. Então eu mandei um e-mail e formalizou a situação. Aí eu fui lá para a Escola de Direito de São Carlos. Agora, o tempo que demorou, né, que você perguntou. Então eu comecei o mestrado em São Carlos em 2009 e terminou em 2011. Eu defendi dia 15 de março de 2011 a dissertação de mestrado. E nesse meio tempo, eu queria aproveitar o tempo que eu estava lá, né? Não sei, você que mora fora também, você sente falta da família, né? Então morar sozinho é um pouco desgastante. O primeiro ano foi uma aventura, assim, né? Tá morando sozinho e tal, estudar. O segundo ano a gente começa a cansar um pouco. A gente sente falta da família por estar sozinho. Então eu comecei a sentir vontade de voltar. Até também para trabalhar no mercado da aula ou fazer alguma outra coisa, né? Trabalhando com projeto na época. Então eu tinha vontade de voltar. E como eu já estava lá, eu queria aproveitar o tempo que eu estava lá. Então eu conversei na época com o meu orientador. Apareceu uma oportunidade de fazer uma pós-graduação lato sensu, que é a especialização, que é em projeto de estrutura de concreto para edifícios. Eu até fiz na capital, eu morava no interior em São Carlos, e eu ia para lá, para a capital, de 15 em 15 dias fazer essa pós. Eu ia junto com um amigo que dividiu apartamento comigo lá, que é o Daniel Veiga Dolves. Se ele estiver assistindo aí, um abraço para o Daniel. Então eu ia para lá, de 15 em 15 dias a gente fazia essa pós juntos. E isso foi no segundo ano do mestrado, ou seja, em 2009. E nesse segundo ano eu já fazia dissertação de mestrado também. Então estava fazendo a dissertação de mestrado e essa pós na capital. E nesse meio tempo também, como eu falei para ti, né, eu queria aproveitar o tempo que eu estava lá, mas eu já estava com vontade de voltar. Então, e o meu orientador sempre me incentivava, olha, vai ser bom para o seu futuro, já que você quer ser professor, você fazer o doutorado. E o ideal é que você faça uma sequência, porque quando a pessoa para, às vezes para ganhar o ânimo de voltar, né, às vezes acaba não conseguindo. Então ele sempre me incentivava a isso, né? O meu orientador foi o professor Libânio Pinheiro, né? Eu acho que muitos aí já devem saber, que já deve ter, quem me acompanha, né, já deve saber. Então ele sempre ficava me incentivando para fazer o doutorado. E eu ficava com isso na cabeça, né? Eu queria fazer, mas eu queria voltar para casa. Então, no caminho da ida para a pós lá da capital de São Paulo, surgiu uma ideia na minha cabeça eu pensei assim, será que é possível fazer disciplinas do doutorado, que era o que exigia a minha presença, né, física lá para fazer disciplinas? Eu falei, será que é possível fazer agora e depois, no ano que vem, fazer a minha inscrição do doutorado e aproveitar tudo e já não ter mais a obrigatoriedade de eu estar presente fisicamente? Isso apareceu na minha cabeça primeiro. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Passei o final de semana inteiro pensando nisso. Quando chegou na segunda-feira, eu fui lá na instituição e perguntei se isso era possível. E a secretaria lá me falou, né, a moça da secretaria, que era possível sim, que eu poderia cursar essas disciplinas do doutorado como um crédito extra do mestrado. E quando eu fizesse a inscrição sendo aprovado no doutorado, eu poderia aproveitar esse crédito extra para o doutorado. Então, a parte dos créditos eu já estaria finalizado, né? Faltava só entregar a tese. Eu falei, pô, seria excelente, né? Eu poderia fazer disciplinas e ano que vem, 2011, já voltar para casa. Só que, geralmente, alguns professores não concordam de ser parcial assim, né? Ser afastado, pelo fato da dificuldade de terminar, e realmente eu percebi que existe essa dificuldade quando você está afastado da instituição. Então, mas aí eu continuei com essa ideia e ela me falou na secretaria que era preciso que o meu orientador autorizasse por escrito que eu iria fazer essas disciplinas extras já pensando no doutorado. Aí eu conversei com o professor Libânio e ele me disse, Winston, Azumaeta, ele me chama, Azumaeta, eu já conheço o seu perfil, se você acha que aguenta seguir nesse ritmo, você tem o meu total apoio. Então, até eu sou muito grato ao professor Libânio, porque ele sempre me apoiou em tudo, no mestrado, no doutorado, ele sempre esteve do meu lado. Então, obrigado, professor, se eu estiver assistindo aí o vídeo. Então, ele me apoiou nisso, assinou a autorização e eu comecei a disciplina do doutorado. Então, eu acabei fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. A dissertação, a disciplina do doutorado e a especialização lato sensu. Então, por que eu comentei tudo isso? Você perguntou quanto tempo levou, né? Então, eu consegui terminar após 2011,
a disciplina de doutorados também em 2010 e a dissertação de mestrado em dia 15 de março de 2011. Então, acabei concluindo 3 coisas nesse período. Aí eu fiz a inscrição do doutorado na sequência e consegui aproveitar essas disciplinas. E pronto, o crédito estava finalizado, só faltava entregar a dissertação. Aí foi quando eu voltei para casa, ele aceitou me orientar à distância. E nesse meio tempo eu senti um pouco de dificuldade, né, pelo fato de estar distante, né, não tem aquele contato direto. Mas foi uma opção minha, né? Então eu passei o 2011, 2012 meio que sem conseguir trabalhar muito na tese, porque eu trabalhava no escritório de projetos de 8 da manhã até 6h30 da tarde e 7 horas da noite até as 10 eu dava aula numa universidade particular. Então eu chegava em casa por volta de 10h30, 11 horas, estava extremamente cansado já, tinha que dormir para poder acordar cedo para o trabalho no dia seguinte, então não conseguia levar esse ritmo, né, de fazer a tese. Então passei 2011, 2012 sem trabalhar nisso. Quando chegou em 2013, eu voltei a ter esse ânimo, né, e comecei a trabalhar. Nesse tempo eu já estava em outra universidade trabalhando, já tinha trocado a Universidade Newton Nish. Eu comecei a dar aula lá. Então eu comecei a ministrar aulas nessa universidade e me voltou de novo o ânimo de poder concluir, né, essa tese. Então eu entrei em contato com o professor Libânio, pedi desculpa por ter me afastado algum tempo. E para poder recuperar esse tempo que eu tinha perdido, ele me deu a sugestão, olha, você tem o direito de poder trancar o doutorado por 1 ano, e aí você ganha esse ano, né? Porque a gente tinha até 5 anos para concluir. Então 4 anos de bolsa, se fosse o caso, mas eu não recebia bolsa, né? E a gente tem 5 anos como tempo limite. Então eu aceitei a sugestão dele, eu tranquei, então acabei ganhando 1 ano. Então nesse período que eu tinha trancado, eu comecei a trabalhar para não perder tempo. E a gente tem decidido seguir a linha de concreto leve, com pérolas de EPS em situação de incêndio. Porque ele já vinha trabalhando com a parte de concreto leve com pérolas de EPS, com outros alunos. Então ele falou, você tem interesse de trabalhar nesse assunto? Porque um assunto que a gente estava pensando era pegar esse concreto que já está sendo estudado e colocar ele em situação de incêndio para ver o comportamento dele. E eu achei a ideia interessante. Só que, para fazer isso, eu precisava fazer alguns ensaios, né? Que quem não está acostumado com o termo, ensaios são experimentos. Eu tinha que fazer alguns experimentos e não tinha laboratório aqui para isso. Então eu fui trabalhando na parte da revisão bibliográfica, até surgir alguma oportunidade, eu tentei me planejar para passar um tempo lá, né? Para poder usar o laboratório. Nesse meio tempo, apareceu a oportunidade de eu fazer o concurso da UFAM para ser professor. Então, na verdade, eu já tive 2 oportunidades para fazer isso. A primeira vez eu me inscrevi e na segunda eu acabei só vendo o edital e não fiz a inscrição. Então, eu não acabei indo não fazer a prova na primeira vez, porque eu já tinha me comprometido financeiramente. Então, se eu fosse assumir o cargo da UFAM, que na época o salário era quase a metade do que eu recebia, podia ter problemas para poder quitar algumas dívidas. Então, foi uma decisão difícil, porque o que eu sempre quis era ser professor. Mas acabei optando por isso e permaneci trabalhando no escritório. Depois, na época, como foi a terceira vez, né, que eu já tinha comentado, eu fiz a inscrição no concurso, fiz a prova e, graças a Deus, eu fui aprovado. Então, fui aprovado no final de 2014 e assumi a universidade, né, tomei posse no cargo em março de 2015. Então, nessa época, eu descobri que a universidade tinha um programa de incentivo para professores se capacitarem, para trazer uma qualidade melhor de ensino para os alunos. Então, como eu soube da existência desse programa, que o nome é PCDT, aí eu fui saber mais a fundo, porque eu tinha recém chegado na universidade, eu não entendia muito como é que funcionava, né? Então, eu fui pesquisar e descobri que podia entrar na lista, né, nessa lista de professores que poderiam se afastar. E deu tudo certo, graças a Deus, eu consegui me afastar em 2016. Eu acho que até você lembra, acho como aluno, né? Eu dei ministro em mecânica 2015 ou 2017 para você? 2015? Foi meu segundo período. Eu me afastei em 2016, que eu fiquei 1 ano fora. Justamente por que eu pedi esse afastamento? Para poder fazer os experimentos. Foram os ensaios que eu tive que fazer relacionados ao incêndio. Porque lá tinha um laboratório que era um forno. Eu aquecia lá os corpos de prova para fazer os estudos. Inclusive o forno foi uma parceria com a Unicamp, né? Foi o professor que participou do meu exame de qualificação e ele era professor da Unicamp e ele trabalha com incêndio. Então foi meio que durante a conversa, foi meio que uma sugestão dele que eu poderia usar o forno da Unicamp. E a gente agradeceu, eu agradeço muito ao professor também.
que disponibilizou isso e que foi possível poder fazer esse estudo, né? Porque no forno lá de São Carlos tem também um, mas ele era a gás. E a despesa ia ser muito grande para eu ensaiar corpo de prova, porque o forno lá é muito grande. Então ia ser uma despesa bem grande para fazer um estudo pequeno. Então lá no Unicamp não, o forno era menor e a energia elétrica, então foi mais fácil de fazer esse trabalho. Então aí deu tudo certo também, eu consegui nesse ano fazer o trabalho. Algumas vezes eu acabei até dormindo no laboratório. Acho que aluno que trabalha com pesquisa às vezes acaba passando por isso. Então eu fiquei acompanhando porque teve alguns ensaios que teve que ficar dentro do forno, os elementos que eu estava estudando, por 40 horas, ou seja, mais de um dia, né? Então tinha que estar acompanhando caso desse algum problema, e quem tiver interesse de ver mais sobre isso vai poder ver lá na minha tese, que deu um problema uma época que eu usei um tubo que acabou derretendo e saiu fumaça pelo laboratório, mas depois a gente conseguiu contornar usando um tubo de alumínio, que eu fui até comprar na capital. Eu ficava me deslocando, nessa época eu aluguei um carro para poder ter essa mobilidade. Eu precisava ir na capital, ver algum problema, aí eu voltava para São Carlos. O principal motivo que me fez alugar um carro é porque eu fazia moldagem dos corpos de provas em São Carlos. E o ensaio tinha que ser em Campinas. Então, para eu levar isso no ônibus ia ser um pouco trabalhoso para mim, correndo o risco de quebrar no transporte. Então, eu pegava todos os corpos de provas, botava embalado com plástico e botava tudo dentro do carro com plástico bolha também, justamente para ter o cuidado de não danificar. E levava na viagem até a Unicamp para fazer os ensaios. Então, todo esse processo, né, foi feito em 2016, quando eu estava afastado. Aí eu consegui concluir tudo e marquei a defesa para o dia 15 de fevereiro de 2017. E mais uma vez, graças a Deus, deu tudo certo. Eu fui aprovado na tese de doutorado e concluindo em 2017, né, eu finalizei. O meu tempo de afastamento era do ano de 2016. Como eu consegui concluir, eu apresentei uma carta, né, me apresentando para o departamento que eu tinha concluído, só faltava fazer a defesa. Aí eu tinha até tirado um período de férias e aproveitei esse período de férias para fazer minha defesa, né? Já estava após o período de afastamento. Aí eu fiz a defesa e deu tudo certo. Aí eu voltei para a universidade. Inclusive, eu acho que eu dei aula para ti de novo, né? Sim. De concreto, se não me engano, né? Então foi esse período aí, e como eu já falei, a sua pergunta inicial era quanto tempo durou, né? Então eu fiz um relato para explicar o motivo desse tempo. Então eu comecei em 2011, um ano de trancamento, e terminei em fevereiro de 2017. Ou seja, deu praticamente 6 anos certinho. Nossa, quanta coisa, né, aconteceu nesse tempo. E eu lembro que quando você foi, às vezes eu mandava mensagem: quando que você volta para ser meu professor? Eu vou me formar e você não volta. Eu lembro da semana de engenharia, né? Você tinha me convidado para participar de uma palestra. ia ter a Semana de Engenharia, aquela época lá que estava bem difundido, né? Uhum. Que a gente não tinha antigamente, né? Passou a ter e está ficando fortalecida. E veio a pandemia e acabou atrapalhando um pouco isso. Mas era um evento bem legal mesmo. E é bom, né, para os alunos que estão se atualizando com o conteúdo, com as palestras, com as brincadeiras que tinham, né? Então isso é muito legal. Ah, isso é legal. Aqui uma coisa interessante que eu achei é que você estava fazendo mestrado, teve um orientador que te incentivou a fazer o doutorado e você rapidamente conseguiu uma solução para o problema, porque o problema era que você queria voltar para cá, mas queria fazer o doutorado para aproveitar o ritmo. E aí você pensou nessa de adiantar as matérias, fazer como crédito extra e depois só fazer a dissertação, a tese, né? Então achei isso muito interessante, foi uma estratégia muito boa, tem que ser assim mesmo, tem que ter... você consegue ver o problema, mas resolver também, já ter uma estratégia futura, então muito legal. Agora aqui, para a gente encerrar, uma última pergunta. De toda essa trajetória de mestrado e doutorado, até da especialização também, o que você achou que você poderia ter feito melhor e teria feito diferente se tivesse oportunidade? Bom, eu não sei se eu poderia ter feito algo melhor, mas talvez não ter feito tanta coisa ao mesmo tempo, né? Empolgação de jovem, né, que está afastado, quer ter titulação, né? A gente quer ter titulação para poder ter valorização, né, profissional. Então fui mais motivado a isso. Eu queria que hoje todo mundo sabe que um professor que é doutor, além de valorização financeira, ele também acaba tendo mais respeito dentro da instituição por ser professor doutor. Então eu procurava um pouco isso, já que o que eu queria para mim era ser professor. E a oportunidade que eu tinha de estar lá, né, talvez não aparecesse novamente.
Porque a gente está morando aqui em Manaus, você que sabe aqui é de Manaus, né? Você quer estudar algumas coisas, algumas áreas específicas que não tem onde estudar aqui, né? Então, hoje em dia está até mais difundido isso, né? Mas em 2009, naquela época, que era da época do mestrado, não tinha nada assim focado para cá. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, já que eu estava lá, já estava sofrendo, né, sozinho lá, para aproveitar o tempo que eu estava lá. Fazer valer a pena, né? Já estava distante mesmo. Talvez, como eu acabei fazendo muita coisa ao mesmo tempo, talvez eu não tenha aprendido o máximo que eu poderia de algum conteúdo específico, né? Se eu tivesse focado só no mestrado, só no doutorado, talvez eu tivesse absorvido muito mais conhecimento de uma determinada coisa. Mas aí, ao longo, eu nunca parei de estudar, né? Quem é professor sempre tem que estar estudando. Eu acho que eu consigo recuperar isso, já consegui recuperar muita coisa e sempre estar aprendendo. Então, eu acho que não teria mudando nada, não. Eu acho que tudo que eu fiz valeu a pena. Foi uma experiência muito boa, poder morar fora de casa. Então, foi uma experiência legal. Eu acho que eu não mudaria nada, não. Porque talvez se eu quisesse mudar alguma coisa, talvez viesse uma trajetória diferente do que eu já tenho até hoje. E eu estou satisfeito com o que eu já conquistei até hoje. Vamos lá, talvez agora, né, ainda não está 100% certo, mas é fazer um pós-doutorado na área e continuar estudando para me especializar, porque o que eu mais gosto de fazer é ensinar. E para ensinar de uma maneira, vamos dizer assim, a melhor maneira possível, que os alunos possam aprender e se desenvolver, tem que começar por mim, né? Eu tenho que me especializar para poder passar um conhecimento de mais qualificação para os alunos, né? De mais qualidade. Então, como é uma profissão que eu amo, eu me ensino, então eu não posso parar de me especializar, porque senão eu vou estar prejudicando os alunos, o conhecimento estagnado, né? Então, esse é o meu objetivo agora. Eu estou querendo fazer no ano de 2022, agora que a pandemia está um pouco, né? Está melhorando, ainda nesse caso, mas eu sinto que está melhorando um pouco. As pessoas já estão tomando a vacina, eu já tomei as 2 doses. Então, eu acho que a tendência é ir melhorando e eu pretendo me afastar agora em 2022 para fazer pós-doutorado. Não está confirmado ainda, mas é o meu planejamento. Nossa, que legal. É muito bom saber que não só em questão financeira, porque você explicou que quando você foi se inscrever, o salário era um pouco inferior ao que você já recebia. Então, a partir do momento que a pessoa se propõe a isso, é porque ela está em prol de um sonho e de um legado que ela quer deixar, né? Então, ser professor não é só um trabalho, é também uma missão. Muito bom. Então, assim, muito obrigada. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para os Dani Mores, algum incentivo, alguma coisa que você achar melhor. Como o tema da entrevista foi mestrado e doutorado, eu vou tentar dar algum conselho nessa direção. Se você que está assistindo aí quer seguir a carreira acadêmica, quer ser professor universitário, vai ser muito bom para a sua carreira que você faça um mestrado e um doutorado, né? Se esse é o seu objetivo. Muitas pessoas têm dúvida, né? Será que vale a pena fazer um doutorado? Eu não quero ser professor. Vale a pena para você se desenvolver, né? No conhecimento. Mas eu vejo que o doutorado, pela minha pouca experiência, né? Que eu ainda me considero novo em relação aos outros professores, o doutorado ele é mais focado para quem vai trabalhar na vida acadêmica mesmo, ou trabalhar com pesquisa, né? Então, se você quer ser professor, eu acho que é imprescindível hoje você chegar até o doutorado. Até porque antigamente, eu me lembro quando eu era criança, que a graduação já era o auge, né, da qualificação profissional. Aí agora o auge está sendo mestrado, que eu tenho muitos ex-alunos que já são mestres agora, né? Eu fico feliz por eles. Vários vêm comentar, professor, eu consegui concluir o mestrado, eu fico muito feliz com isso. Então eu vejo que, vamos dizer que agora a qualificação padrão está sendo o mestrado. Então se você quer, vamos dizer, atingir algo a mais na sua carreira, vale a pena você fazer um doutorado. Daqui a pouco talvez o doutorado já seja mais o nível padrão também, né? As coisas vão evoluindo. Então, e mais uma coisa, se você quer fazer isso, mestrado, doutorado, é aconselhado que você faça na sequência. Eu conheço alguns colegas que até trabalham na área de ensino, mas já estão empregados em alguma instituição e não conseguem mais ter aquele ânimo, aquele pique de voltar para fazer o doutorado, né, na instituição. Até porque já tem esposa, filhos, aí fica mais complicado de viajar com a família. Então, uma recomendação que até foi dada pelo meu orientador na época é de fazer na sequência, porque na época que a gente está naquela empolgação, né? Está naquele ritmo, a gente lembra de tudo,
quando você para um tempo, você acaba esquecendo muita coisa. Até você voltar na rotina, você perde um pouquinho de tempo. Então, o meu conselho é esse: se você quer ser professor universitário, que você vá até o doutorado para você ter um bom sucesso nessa carreira. Muito obrigada. Pra mim foi muito confortável fazer essa entrevista, né? Boa conversa, né? Achei muito bom. Até me inspirei. Assim, quando eu era mais nova, eu tinha vontade de ser professora. Aí, depois que eu comecei a trabalhar, já mudou um pouco o foco, mas assim, eu acho que daqui a uns anos eu ainda quero seguir por esse rumo, né? Acho muito interessante. Aproveitando aqui, caso alguém queira conhecer meu trabalho, eu também tenho um canal. Vou pedir para a Dani fazer essa gentileza de colocar o meu canal aqui embaixo. É bem fácil de achar, é professor Winston Zumaeta. O meu material que tem lá no canal, mas na área de estruturas. Se você tiver interesse nessa área, você é muito bem-vindo a entrar lá no canal. Vou deixar na descrição, tá bom? Então, professor, muito obrigada. Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Para mim foi uma honra esse momento e eu espero que a gente tenha mais oportunidades de estar aqui novamente. Tá bom? Obrigado também. E só para deixar claro para todo mundo, ela foi uma excelente aluna. Eu até brinco com ela que ela, em toda a minha carreira acadêmica, ela foi a única aluna que tirou 10 de média em Mecânica 1. Hoje até a publicação desse vídeo, né? Não sei como vai ser mais para frente. Então, parabéns aqui publicamente, que você é uma excelente aluna e com certeza está sendo uma excelente profissional. Obrigada. Até mais, pessoal.